Tudo bem com vocês? Nossa aula 12.2, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os elementos da comunicação. Vocês observaram que nós utilizamos todos os dias. Você fala, você manda uma mensagem, você utiliza ali o WhatsApp, né, para mandar a tua mensagem, o canal. Então tem o emissor, tem o receptor. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse conteúdo para vocês? Vamos lá na tela. O que é que nós temos aqui? Olha só, dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante ele pode usar. E aí, a gente precisa só colocar aqui para vocês. O que é que o falante pode usar? A linguagem formal, que é aquela linguagem mais preocupada com as regras gramaticais, aí depende muito do local, da situação em que eu vou utilizar. E a linguagem informal, aquela linguagem com seus familiares, com seus amigos, aí na turma. Então, são essas duas possibilidades, certo? Linguagem formal e a linguagem culta, também conhecida, e a linguagem informal, aquela linguagem coloquial que nós utilizamos com os nossos amigos, uma linguagem mais descontraída, ok? Vamos lá para a tela. Então, já marquem aí. Tipos de linguagem, primeiro ano. Então, o que é que nós temos? Nós temos a linguagem verbal, temos a linguagem híbrida, que ela vem ali carregada, né, tanto com as imagens quanto a parte escrita também, e a linguagem não verbal, onde você sabe que ali nos sinais, nas placas, tem uma mensagem, ninguém precisa dizer nada. Pode não ter nada escrito, mas a imagem traz uma mensagem para você. Comunicação. Então, o que é comunicação dentro de tudo que nós vimos? É uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa o quê, primeiro ano? Então, vocês já sabem. Comunicar, partilhar, participar algo, tornar comum, certo? Então, se de repente alguém pergunta para vocês, né, o que é comunicação. Então, você já sabe, é o que nós fazemos diariamente. É você se comunicar, é você falar, transmitir uma ideia, uma mensagem. E os nossos elementos, para que haja essa comunicação, para que eu consiga mandar o meu recado, passar a minha mensagem, eu tenho o meu destinatário, para quem eu vou mandar, para quem eu vou enviar. Eu tenho o meu código, a língua. Eu tenho o meu canal, que é o meio pelo qual eu vou enviar a minha mensagem. E o emissor sempre o produtor, certo? Então, olha só. Ficou tranquilo para vocês? Claro, quando nós falamos em mensagem, emissor, o canal, a forma que eu preciso mandar, qual é o assunto? Lembra da história da coroa? Da manga? Se eu coloco ali manga, mas manga solto, não tem sentido. Pode ser a fruta, pode ser a manga aqui, né, da minha blusa. Então, de que forma que eu preciso transmitir? De uma forma clara, firme, objetiva, minha mensagem deve ser transmitida. Se eu vou participar de uma palestra e essa palestra não é clara, não é objetiva, eu vou sair de lá com mais dúvidas do que quando eu entrei, vocês concordam? Como é que eu vou fazer um relatório baseado numa informação que não ficou clara para mim? Então, é de responsabilidade, assim, enorme quando você vai transmitir uma mensagem a alguém. Tudo bem? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, mas vocês têm ainda uma atividade e eu retorno já, ok? Tchau, pessoal! Conseguiram fazer todas as atividades? 1, 2, 3, 4, decolando também. Então, vamos ver o que traz a questão número 1 para a gente. Vamos ver aí na sala quem conseguiu acertar. Aqui nós temos questão 1. Durante uma campanha de conscientização ambiental,
alunos distribuíram folhetos com a seguinte frase: preserve hoje para não faltar amanhã. Pronto, então nós temos aqui, né, a frase: preserve hoje para não faltar amanhã. Na situação descrita, o folheto, ele funciona como? Na letra A, nós temos um canal da comunicação. B, código da comunicação. C, mensagem enviada ao receptor. A D, primeiro ano, referente da informação. Ou a letra E, nós temos emissor da comunicação. Então, vejam bem, preserve hoje para não faltar amanhã. O que vocês marcaram? A, B, C, D ou E? Olha lá, mensagem enviada ao receptor. Os alunos distribuíram. Olha lá, dentro do conceito que foi passado para vocês. Então, preserve hoje para não faltar amanhã. Mensagem enviada ao receptor, ok? Questão 2. Marque a alternativa que indica o tipo de linguagem utilizada na tirinha abaixo. Então, nós temos aqui: tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Então, o que nós temos, primeiro ano? De cara à letra A, uma linguagem verbal. Olha aí, você já pode, né, trabalhar com aquela ideia da eliminação. A letra B, uma linguagem não verbal. C, nós temos uma linguagem mista, será? Olha lá, eu tenho a imagem e tenho a parte escrita também. Letra D, uma linguagem conotativa, aquela linguagem, né, que quer dizer alguma coisa, mas não diz, faz um sentido mais figurado. E a letra E, uma linguagem poética. O que vocês marcaram aí na sala? A, B, C, D ou E? Letra C, por quê? Nas histórias em quadrinhos, a linguagem mista é mais utilizada, ou seja, aquela que envolve a linguagem verbal e não verbal. Isso é provado pra gente aqui. Olha, você tem a imagem e aí você tem: tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Percebem? Muito bem, vamos para a nossa terceira. Durante uma roda de conversa sobre saúde mental, uma psicóloga compartilhou experiências e ouviu relatos dos estudantes sobre o tema. No contexto apresentado, os papéis de... Aí você vai lembrar, pessoal, eu vou lembrar do emissor e eu vou lembrar do receptor. Na letra A, são fixos, pois quem fala é sempre o psicólogo. B, alternam-se conforme a interação entre os participantes. Analisando aí. Letra C, referem-se apenas aos ouvintes presentes. D, correspondem exclusivamente ao texto escrito. E a letra E nós temos: excluem a linguagem não verbal. Então, olha lá, durante uma roda de conversa sobre saúde mental, aí você vai imaginando, uma psicóloga compartilhou experiências e ouviu o relato dos estudantes sobre o tema. Aí você leu, analisou, observou as alternativas e marcou. Olha lá, alternam-se conforme a interação entre os participantes, tanto o emissor quanto o receptor. Ok? Aqui nós temos um infográfico, um exemplo de linguagem mista, pois, primeiro você analisa o que eu tenho aqui. Quais são as informações que o infográfico nos traz? Situações relacionadas à água, quanto se gasta, onde se gasta, faço a minha análise e vou lá. Comunica de maneira formal e culta sobre algum tema.
esse infográfico tem essa situação? Na letra B, usa sempre gráficos para comparar conceitos e ideias. O que você observou aí? Na letra C, utiliza a comunicação verbal e não verbal para apresentar um tema. E a D, é composto por diversas figuras que auxiliam o entendimento de conceitos. Ou a letra E, que traz assim, é sempre acompanhado de um documento explicativo com a linguagem verbal. Você pode voltar, dar mais uma olhada no infográfico, observar as informações contidas e aí fica mais fácil. A, B, C, D ou E. O que você marcou? Olha lá a letra C. O que acontece? Os infográficos são constituídos de quê? Informações escritas e elementos gráficos visuais, correto? Que dessa forma utilizam o quê, pessoal? Vai trabalhar com a linguagem mista, que eu já sei que é a minha linguagem verbal e a linguagem não verbal para explicar determinado tema. E consegui fazer a 1, 2, 3 e a 4 e agora eu vou para o meu decolando. Conseguiu fazer o decolando? Vocês estão fazendo decolando em primeiro ano. Lembra o que a gente sempre fala para vocês aqui. Ai, professor, o meu Enem é lá daqui a 2 anos, mas você já é um treineiro. Você começa já agora, vai treinando. Toda aula tem uma questão do decolando para você. E aquele formato Enem. Porque quando você, é você mesmo, quando você for fazer a sua prova, você vai estar assim, eu não vou dizer tranquilo, né? Mas já vai conhecer, já vai estar familiarizado. Concorda? Então vamos ver o que nós temos aqui na nossa quinta questão. Vamos lá. Olha, a imagem, você vai analisar a imagem, o que ela traz para a gente. Eu tenho o quê? Eu tenho uma gota. O que eu posso extrair daqui? Eu derreto, tu derretes, você derrete, você tem certeza que quer conjugar este verbo? É a imagem que traz, né, para a gente. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela o quê? Então eu posso fazer mais uma análise, é uma gota, o que está acontecendo aqui, faço a leitura e vou para o comando. Na letra A, traz assim, o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. Essa é a letra A. A B, a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. Percebam que existem aquelas que são meio absurdas, né? A letra C, primeiro ano. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. E a letra E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Então, a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas. Então, aqui nós temos uma questão decolando para os senhores. O que vocês marcaram aí? Quais vocês eliminaram? E qual aquela que realmente tem tudo relacionado com a imagem e com a mensagem que ela nos traz? Você pode voltar. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? E aí você vai para lá. O que vocês encontraram?
A, B, C, D ou E. Olha lá, a letra E, ela estava bem explícita para os senhores, né? Então, o cartaz utiliza elementos verbais e não verbais. É aquela linguagem que nós já conhecemos, a linguagem mista. Ou vocês podem também encontrar como híbrida, para atentar sobre o problema do aquecimento global, senhores. O nosso clube de leitura, como está, primeiro ano? Já começaram a fazer a leitura? Não deixem para a última hora. Deixa eu olhar para vocês, só para a gente ter aquela todo dia, todo encontro nosso. Nós ainda estamos no nosso nivelamento. Falamos aí hoje sobre a linguagem verbal, não verbal, elementos da comunicação, mas não tem como deixar de lado a nossa marca de uma lágrima. Já começaram? Já procuraram saber o porquê desta lágrima? O que a lágrima está assim? Quem é Isabel? Se você deixar para a última hora, você vai perder todo o encanto da leitura. E essa leitura, ela foi escolhida com muito carinho, tanto por mim quanto pela professora Márcia, porque alguém talvez possa se encontrar na leitura. Tem o Cristiano, tem a Isabel, o que acontece com cada um deles, certo? Então, não deixe de fazer a leitura. E vamos ver a nossa mensagem. O que nós temos de mensagem para os senhores hoje? Então, nós escolhemos assim, vejam bem. Aprender, primeiro ano, é descobrir aquilo que você já sabe. E nós falamos isso tão bem no início do nosso encontro, né? Então, você já sabe. Aqui você vai o quê? Só relembrar, vai transformar o seu conhecimento. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. O que vocês acharam da mensagem? Ela fica para vocês. Cada aula vem uma mensagem para quê? Será que é só para ficar aí? Não, gente. Nós sabemos que hoje pode estar todo mundo bem, mas tem aula que você não está tão bem. E aí você vai desistir? Não. Esse conteúdo, nivelamento, vocês já viram. Viram no 8º ano, viram no 9º ano, lá atrás também. Então, o que você faz de agora para frente? Você reforça através de todos os exemplos, das atividades. A leitura serve para quê? Você vai aprimorar o teu vocabulário, o teu repertório, a tua bagagem, e aí você vai ficar show. Para quê? Quando o professor fizer uma roda de conversa e vocês forem debater determinada temática, quando você começar a sua escrita, você não vai ter tanta dificuldade, percebem? Então, por hoje fica a mensagem. Obrigada, professor, nosso parceiro. Obrigada a você que fez todas as atividades, que está aí acompanhando. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!